Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e as prévias do New York Pro acabaram agora. Eu acompanhei tudo, separei algumas poucas fotos que a gente conseguiu, não tem muita coisa de qualidade ainda porque acabou de terminar. As fotos de qualidade saem daqui umas horas, à noite são as finais. Eu queria passar a informação rapidamente para vocês, para a gente ter uma ideia melhor de como tudo foi por enquanto e ter uma ideia do que esperar hoje à noite. Certamente amanhã, no mais tardar segunda-feira, eu vou postar vídeos comentando resultados, fatos, fotos, comparando poses, enfim, discutindo tudo o que aconteceu e todas as colocações do New York Pro. Hoje é um vídeo rapidinho, só pra gente já ter uma ideia do que aconteceu. Sem falar que teve a fofoca da semana aí, do fim de semana, que foi o ataque que o Arnold sofreu lá no Arnold Classic África do Sul. Ele tomou uma voadora pelas costas do cara. Um problema grave de segurança, um erro sério na segurança do evento que pode trazer consequências aí e pode trazer mudanças e medidas de segurança novas aí na logística do Arnold quando ele está dentro dessas competições. Vamos falar mais sobre isso também na semana que vem. Podem aguardar. Então vamos ver as fotos do New York Pro. Vou começar com a categoria Classic Physique. A Classic Physique tinha muita gente boa. Os caras que vão ficar em primeiro e segundo, vão brigar pelo título aí, que estiveram no primeiro call-out e depois foram chamados sozinhos para fazer uma comparação, é o Alex Cambronero, que venceu o Pittsburgh Pro pouco tempo atrás, e o Kenny Pearson, que é o cara que ficou muito bem no Arnold Classic esse ano, trouxe melhorias, veio mais cheio, trouxe um físico um pouquinho maior do que ele apresentou lá no Arnold Classic e foi o suficiente para levá-lo aí à briga pelo top 2. É uma categoria, ou melhor, é uma disputa muito próxima. Eu tenho o Cambronero com uma pequena margem de vantagem por ter um físico mais completo, mais polido, com mais detalhes. O Kenny Pearson pode vencer, tá aberto, vejam só. Os dois estão sendo comparados para vencer. Qualquer um dos dois pode ganhar. Os dois têm pontos positivos e negativos. O Cambronero tem um pouco mais de volume, ele é um pouco melhor pelas costas. Em posterior, a qualidade, espessura, a divisão muscular das costas. O Kenny Pearson tem dorsais muito bons também. Ele não é tão largo assim. A divisão muscular, a separação muscular não é tão boa assim quanto a do Alex Cambronero ainda. Nas poses de frente, o menino tem um físico muito bonito, muito estético, até acho mais estético, com linhas melhores do que o Cambronero, mas aí acaba sendo uma discussão quase que pessoal. Braços do Kenny Pearson muito bons, melhores que o do Cambronero, coxas do menino maiores, embora ele traga um visual mais sólido. Então é assim, é uma disputa aberta, qualquer um dos dois pode vencer, a gente só vai saber à noite. Muito bom essa competição. Vamos passar agora falando da Open um pouquinho. Esses caras são os top 4 aí, é o último call-out. Milan Sadek, a Kim Williams, que veio gigantesco e veio bem seco. Juan Morel, que também provavelmente era o cara mais seco da Open. Físico muito balanceado, físico muito bom. E o John De La Rosa, que parecia que não estava tão bem, mas acabou sendo chamado na primeira comparação. E caras como o Tim Budshine, o James Hollinghead da Inglaterra, o Justin Rodrigues, que eram caras também que estavam sendo cotados aí, que sempre são caras, ou melhor, que eram caras que estavam sendo cotados aí para brigar também pelas primeiras colocações, acabaram ficando de fora. O Milan Sadek trouxe um físico bonito, um físico seco, e conseguiu galgar bastante posições aí. A briga, novamente, está entre o Akin Williams e o Juan Morel. O Akin veio bem cheio, bem seco, é um físico que tem 1 tonelada de músculos, e o Juan Morel veio muito completo, muito seco também. Melhor, aparentemente, ou tão bom quanto ele estava no Arnold Brasil. Quem estava lá relatou que ele estava até mais seco. Então é uma briga pelo top 2 aí muito forte, muito acirrada. Aqui uma foto de frente, né? Uma foto já um pouco melhor, um abdominal e coxas. Nesse momento aqui dá para ver que está fibrando o quadríceps do Akin. Não é uma pose muito boa para a gente ter uma ideia de como os físicos estão, mas é uma foto já em melhor
resolução para a gente ter uma ideia dos caras. Vamos pular agora para 212, que é onde a gente mais esperava. A gente estava esperando o retorno do grande Eduardo Correia, do cara que é um fisiculturista fantástico, um atleta fenomenal. Esse cara que eu estou tentando descobrir o nome dele, acho que é Carrot Barro. Mas, enfim, eles chamaram 6 caras para o primeiro call-out. O Ricardo Correia, nosso grande amigo de Cabo Verde, eu vi falando que ele é de Portugal para encher o saco dele, que ele não gosta, mas eu vou falar para ele não ficar bravo comigo. De Cabo Verde, excelente atleta, veio muito bem, muito cheio, muito seco, pelo que a gente viu, mas estava um show com tanta qualidade que ele acabou ficando de fora do primeiro call-out. Quem ficou no centro? Eram 6 caras, então a gente tinha 2 numa ponta, 2 na outra e 2 no centro. Quem ficou no centro o tempo todo do primeiro call-out foi Ahmad Ashkanani e esse cara aqui, que eu acho que é o Carrot Barro. Se for, vocês me desculpem, eu vou descobrir isso até a hora das finais. Então fizeram toda uma comparação, todas as poses, aí o árbitro central chamou mais uma vez todas as poses e não trocou ninguém de posição. Eu achei um pouco esquisito. Na última pose no muscular, ele pediu para esse cara trocar com o Correia. E aí jogaram o Correia no centro junto com o Ashkanani, por uma pose só. Aí continuaram as prévias, mais call-outs com outros atletas. Aí no final chamaram mais uma vez os 4 caras para fazer o último call-out. E aqui a foto corta essa foto corta que tinha um quarto cara aqui. E aí aí sim, né, daí em diante o Correia e o Ashkanani ficaram sempre no meio, sempre no centro. A gente vê essa foto, é a única foto que eu tenho alta qualidade por enquanto, as fotos vão sair mais tarde, eu queria fazer o vídeo logo. A gente vê aqui o seguinte, o Correia é muito bem condicionado, muito, muito, muito seco. Ele mandou fotos para mim em confidência ontem, pediu para que eu não mostrasse, mas eu falei, nossa, ele de costas estava muito bem. Eu falei, a gente vai ver o Correia como sempre viu, se não, talvez até melhor. Tem uma pequena assimetria no braço, isso era impossível de não haver devido ao grau de lesão, mas é uma assimetria que ele tem tanta qualidade no resto do físico que acaba sendo um ponto que quase não se percebe. As coxas, os quadríceps dele sempre poderiam ser mais cheios, mas ele não tem espaço no peso para preencher. Então a gente tem aqui, vendo para essas fotos, que o Correia é muito mais seco, com muito mais cortes, mais separação muscular, mais qualidade, um físico bem mais polido, bem mais acabado do que o Ashkanani, que tem mais volume e não está tão seco assim e não tem tantos cortes. A tônica é mais ou menos essa do confronto. Que os caras vão escolher, quem vai ganhar, a gente só vai saber à noite. Mas é mais ou menos isso. A gente vê que o Ashkanani tem braços grandes, bíceps muito grandes, espessura aqui, largura, ele é mais largo que o Correia. As coxas são maiores que as do Correia, mas ele não está nem perto de seco. Na pose de costa, o Correia aqui cortando femorais, ele nem sempre cortou. O glúteo fibrado, mas nem tanto. O Correia seco ao extremo. Lombar fibrada. A parte alta dos dorsais com muita separação e muita espessura. A gente não pode dizer o mesmo do Ashkanani, que é mais largo, mas não apresenta esse nível de separação e qualidade. Então, para mim, eu tô torcendo, sinceramente, esse é um dos poucos. Tô torcendo muito pro Correia. Eu queria muito que ele vencesse. É um cara que batalhou muito, que sofreu muito, sofreu uma lesão grave e voltou. Tá dando um grande exemplo do que é ser um atleta, do que é ser um profissional, do que é se sobressair às dificuldades e mostrar o seu melhor de volta. Então, mesmo que o Correia não vença hoje, ele voltou e deu uma declaração muito forte. Eu tô de volta, eu sou um dos melhores do mundo, me aguardem, porque eu vou dar trabalho durante muito tempo ainda, e eu vou dar trabalho já esse ano no Mr. Olímpia. E é o que a gente espera que aconteça. Então, pode ser que ele vença, pode ser que o Ashkanani vença, não seria também problema nenhum o Ashkanani vencer, já que ele ficou em segundo lugar no Mr. Olímpia 2 vezes, em 2016 e 2017, ficou em quarto lugar ano passado, porque ele estava cuidando de uma lesão na perna que impediu ele de treinar e finalizar como ele gostaria. Já foi campeão do Arnold, então assim, é um grande atleta. Hoje, na minha opinião, tem
tem dois caras que são as referências aí dentro do Olímpia. E eu falo, dentro do Olímpia. Por quê? Porque a gente tem um cara que, na minha opinião clara, e acho que não tem ninguém no mundo que discorde disso, que é o Hadi Chopin, que é hoje, em atividade, é o melhor 212 do mundo. Tem o Flex Lewis, que é o campeão 7 vezes? Tem. Flex Lewis não compete mais na 212. Talvez volte na Open. O Hadi Chopin, infelizmente, não consegue o visto para os Estados Unidos. Então, o Hadi Chopin, evidentemente, não consegue o visto para os Estados Unidos, então ele não pode entrar. Então, ele já é um cara que, infelizmente, a gente queria muito ver no Olímpia, mas ele, por questões de visto, não vai competir no Mr. Olímpia. Quem sobra? O Derek Lunsford, que foi o cara que ficou em segundo ano passado, e na minha opinião, um cara que sempre vem muito forte é o Ashkanani. Esses dois caras são as referências na 212 hoje. E se o Corrêa vencer hoje, ele vai chegar com muita moral e como favorito para o título do Olímpia. Porque eu também creio que o Derek Lunsford, caso o Corrêa consiga vencer o Ashkanani, o Derek Lunsford não é uma batalha tão dura assim. É um cara que é excelente, que é muito bom, mas nunca se apresenta tão seco e tão trincado como o Corrêa. Caso o Corrêa não vença hoje também, vai ficar muito próximo. Então vai dar mais moral e mais ânimo para trabalhar mais ainda para chegar muito bem no Olímpia. Então, o que aconteceu hoje é uma coisa, ou o que está acontecendo é uma coisa fantástica, viu? O Corrêa desse jeito. Vamos continuar? Finalizando aí, eu não tenho fotos tão boas assim, tenho fotos de fóruns da internet. Então esse aqui é o cara que estava brigando pela segunda entre o top 3. E uma ginecomastia gigantesca, pernas fantásticas, maravilhosas, mas uma ginecomastia gigantesca que, enfim, não devia nem estar aqui no top 4. Esse é o coreano Jung-Ho Kim, que está brigando pela 4ª colocação. Bom, então esse é o cara que brigaria pela primeira, segunda e 3ª colocação, que chegou a ficar no centro do confronto, mas ele tem uma ginecomastia, olha, parece duas maçãs aqui. Não, na minha opinião, sincera opinião, eles não deveriam nem permitir que ele participasse, ou deveria ficar já fora do top 5, fora de pontuação, por uma falha tão grave e um exemplo tão ruim aí para o físico. Pelas fotos que estão em baixa qualidade, a gente consegue ver que o Corrêa está assim, muito seco. Nesse ângulo até o braço dele parece um pouco maior que o braço do Ashkanani. Nas poses de frente, o condicionamento do Corrêa leva ele. Então essa pose a gente tem uma pequena vantagem para o Corrêa. Nas poses de lado é muito parelho, né? Mas as pernas do Corrêa aqui estão com aspecto de mais volume, mais separação, mais cortes do que a perna do Ashkanani. O braço e ombro não fica muito atrás também. Então é uma pose que muito parelha, com talvez uma pequena vantagem para o Corrêa. Duplo bíceps de costas. Aí começa um pouco o problema. Por quê? O Corrêa está muito mais seco, muito mais cortado, com muito mais detalhe, mas o Ashkanani é mais largo. Nessa pose aqui ainda, a gente pode argumentar muito que o Corrêa tem uma pequena vantagem devido à qualidade, por estar seca, por estar separado. Agora, na expansão de dorsais, o Ashkanani é muito mais largo que o Corrêa. E aí é um problema. Ó, o coreano bem largão também. E esse pode ser um problema. É aí que começa a preocupação. Porque a gente pega um cara que é largura, volume, contra um cara que é condicionamento e qualidade. Então, como eu falei, tá tudo muito aberto. O Corrêa veio muito bem, trouxe um físico muito legal e tem grandes chances de levar o título do New York Pro e levar a vaga da 212 para o Mr. Olímpia. A gente só vai saber isso à noite, as finais começam às 9 da noite aproximadamente. Amanhã ou segunda-feira eu trago um vídeo comentando como foram as finais, como foi o show, comparando fotos, mostrando vídeos e dando minha opinião para vocês sobre as colocações. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chain e até a próxima.